Obrigado, Sônia, Isabela e Danilo, pelo convite. Para mim é uma alegria e uma honra poder falar sobre esse tema. Na verdade, é a primeira vez que eu vou fazer uma apresentação formal sobre esse assunto, que na verdade não é o mainstream da minha área, mas como cientista atuante, eu acho que existem temas pertinentes que tratam da ciência de uma forma geral e que acabam nos afetando. E a gente tem que se preocupar. Chega um momento que a gente tem que se preocupar e começar a se debruçar um pouco sobre questões mais amplas da ciência. E eu acho que esse é a minha motivação nessas minhas empreitadas, ainda que quase que amadorísticas, na área da cientometria. Então, eu agradeço e o que eu vou discutir hoje aqui com vocês, na verdade, é fruto de uma discussão viva que está em andamento ainda com outros dois colegas meus na Universidade de São Paulo. E eu já agradeço aqui inicialmente a Alícia e ao Ariel, que são docentes da USP e que nós temos discutido já há um bom tempo de que maneira a ciência vem evoluindo e a forma, principalmente, de como as evoluções na forma como a ciência moderna está caminhando, o quanto isso nos afeta no nosso dia a dia. E o nosso ponto de partida, eu quero dar início, o ponto de partida dessa discussão, na verdade, começando com as universidades, a visão histórica das universidades. As universidades como as casas, historicamente, como as casas do pensamento livre, mas que, ao longo dos anos, nós percebemos que certas práticas, certas atitudes vêm mudando radicalmente a forma como as universidades vêm trabalhando e atuando na ciência, na academia, principalmente sob o ponto de vista da interferência da indústria. Interferência no sentido de práticas que são comuns no meio corporativo, que foram adotadas e foram incorporadas ao nosso jargão, ao nosso linguajar, à nossa cultura de fazer ciência, além da burocracia, claro. Então, termos que eram antigamente eram associados somente ao mundo corporativo, como excelência, produtividade e impacto, na verdade passaram a ser quase que regra dentro das universidades em qualquer lugar do mundo, Então, o que nos leva a uma percepção um tanto quanto preocupante, que é a ideia de se avaliar a produtividade da ciência, da pesquisa científica, como um fim em si próprio, e não como um processo. Então, essa percepção nos levou a pensar numa ideia que nós cunhamos esse termo, de ciência impaciente. Será que esse mundo corporativo agora, que foi absorvido pelas universidades, estão transformando cientistas em CEOs? A gente vê isso, o uso pandêmico de parâmetros do mundo corporativo no nosso dia a dia, produtividade, de impacto, citações, etc. Então, o problema disso é que as estratégias de avaliação acadêmica elas passaram a ser fortemente dependentes desses índices e desses parâmetros numéricos, de forma a avaliar, no nosso entendimento, erroneamente, qualidade científica. A gente vai elaborar isso um pouco melhor, mas esse termo, que a gente pegou emprestado, na verdade, de Bennett Harrison, quando ele cunhou esse termo impatient capital, que na verdade reflete o desejo crescente dos investidores por um retorno rápido do investimento de capital. A gente cunhou a ciência impaciente como uma ideia semelhante ao capital impaciente, no sentido de que a ciência impaciente aqui, ao invés do capital, nós temos papers, citações, prestígio, visibilidade, poder. Essa ideia da ciência impaciente, na verdade, ela traz consequências, e algumas consequências dela, a gente sabe que ela vem sendo alimentada por uma
taxa de publicação de artigos científicos vem aumentando enormemente ao longo dos anos, né? Então, essa publicação de 2015, por exemplo, mostra que, enquanto que no século XVIII a taxa de crescimento de publicação era em torno de 1%, em 2010 nós temos uma taxa de crescimento anual de publicação entre 8% a 10%, 9%, quer dizer, um número bastante alto, né? Não só isso, mas, quer dizer, como consequência direta da produção enorme, né, nós, cientistas, estamos ficando sobrecarregados, a gente não consegue dar conta de ler. E a consequência prática disso é que a nossa taxa de leitura tem diminuído. Então, o número de artigos publicados ao longo das décadas aumentou e, paradoxalmente, o tempo gasto na leitura por artigo diminuiu. Quer dizer, a nossa leitura está ficando cada vez mais superficial. E, claro, além dessas consequências, né, o excesso de atividades não acadêmicas e não científicas no nosso meio de pesquisa, né, leva a uma sobrecarga da nossa rotina de trabalho que não é diretamente associada à atividade fim pesquisa científica, né? Então, como essa publicação de 2014 mostra, né, feita na Universidade Boise, nos Estados Unidos, somente 3% do tempo dedicado aos pesquisadores é dedicado à pesquisa científica, né? Então, a ciência impaciente ela gera consequências, né? Consequência delas, como o próprio professor Leopoldo Demet já demonstrou, né, anteriormente, né, o burnout. Né? Nós ficamos extasiados, né, sobrecarregados e psicologicamente exaustos, né, porque não conseguimos dar conta, né? Uma outra consequência muito ruim é o aumento das retratações de artigos científicos, principalmente em revistas de alto índice de impacto, né, como New England, Nature, Cell, Science. Quanto maior o índice de impacto, o fator de impacto, maior a taxa de retratação, o que, né, talvez reflita uma certa pressão dos pesquisadores para que eles possam publicar nessas revistas de maior visibilidade. E, claro, como o professor Olavo vem discutindo e trabalhando ativamente na área de reprodutibilidade científica, nós temos uma crise em andamento, né? A crise da reprodutibilidade, né? Então, muita da pesquisa que vem sendo feita, ela vem sendo pressionada justamente para chegar nessas revistas top tier, de índice de impacto, mas que não são reprodutíveis, né? Como uma percepção, né, de que a ciência impaciente ela tem semelhanças com a ideia do capital impaciente, né, nós vemos que ao longo dos anos, e principalmente a partir dos anos 2000, com a entrada dos jornais, das revistas de acesso aberto, nós passamos a perceber que o mercado de publicação científica se tornou um mercado extremamente rentável. Então, em 2005, o grupo da Elsevier ela teve um lucro líquido na ordem de 440 milhões de libras, né, 39% de margem de lucro. Oi, Marcos, seu áudio está desligado. Acho que desligou sozinho no meio por alguma razão. Eita, ele desligou sozinho. Essa margem de lucro de 36% na Elsevier em 2010, ela é maior do que das grandes indústrias, como Apple, como a Amazon, Google. Quer dizer, o mercado da produção de conhecimento científico é extremamente lucrativo, né? E se a gente parar para pensar, né, essa colocação do Brian Nosek, da Universidade da Virgínia, é bastante eloquente, bastante condizente com a nossa situação. Quer dizer, o mercado de publicação científica é um mercado perfeito, né? Um negócio perfeito para se criar dinheiro, né? Você tem um produtor e o consumidor como sendo a mesma pessoa, que somos nós, os cientistas, né? E nós não fazemos ideia do quanto dinheiro circula nesse mercado, né? Eu vou trazer alguns números aqui daqui a pouco, né?
O ponto dessa apresentação é um pouco uma provocação coletiva, de modo que a gente possa, primeiro, identificar alguns desafios que são sérios, não só do ponto de vista econômico e de equitabilidade, né, social, de justiça, mas também sobre as consequências pelas quais a gente vai ter que sofrer e lutar para que isso não aconteça ou que seja mitigado. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que, nos próximos 3 anos, eu não tenho dúvida de que nós vamos passar por uma revolução na forma como nós vamos publicar os artigos científicos. Então, eu vou trazer 3 desafios aqui, e, na verdade, como pontos de discussão. Esse é o primeiro deles. Superar o paradigma atual da publicação científica, e particularmente no modelo Open Access. Para isso, eu preciso trazer uma explicação breve sobre como se dá o processo de publicação, quais são os modelos de publicação científica. Nós temos um modelo tradicional, baseado em assinaturas, em que os centros de pesquisa e as universidades pagam uma taxa anual ou semestral para as grandes editoras, e essas universidades, esses centros, passam a ter acesso livre e restrito ao conteúdo dessas revistas. Para aquelas revistas pelas quais a universidade não pagou o acesso, existe o acesso paywall, quer dizer, o indivíduo paga um acesso àquele artigo, àquele capítulo de livro, né, pagando uma taxa que é bastante alta, né, em torno de $20 a $30. Né. A partir no início dos anos 2000, se estabeleceu, né, o modelo chamado Open Access, de acesso aberto, aonde, uma vez publicado o artigo numa revista chamada Open Access, qualquer um pode ter acesso ao conteúdo desse artigo permanentemente e livremente. A questão é que o custo de publicação desses artigos, ao invés de ser feito pela instituição, ele é feito pelo indivíduo, pelo pesquisador, né? Através de taxas por página, né? Paga pelo autor, né? Chamado APC. E dentro desse modelo Open Access, nós temos outras subdivisões, né? Eu vou trazer 2 delas, né? O chamado modelo verde, Open Access, né? Em que os artigos publicados sobre esse modelo, eles são disponíveis através de um repositório online depois de um período de embargo, né? E, na verdade, o artigo fica disponível por um modelo de self-archiving. Você mantém o artigo e você pode disponibilizar depois de um certo tempo. Ou o modelo Golden Open Access, em que os artigos aceitos são livremente disponíveis e permanentemente para qualquer um, né? E os direitos de cópia são mantidos pelos autores. A questão é que, nesse modelo Gold Open Access, em particular, é um modelo que tem ganho, ele se tornou extremamente abrangente, né, e extremamente lucrativo, e por algumas razões. A primeira delas é que esse modelo ele roda com baixíssimo custo. Primeiro, porque os pesquisadores que geram os resultados, que são a essência do produto, do artigo científico, na verdade, eles não são pagos pelas empresas que publicam os trabalhos. O segundo é que nós trabalhamos, os pesquisadores escrevem gratuitamente para divulgar os seus achados. Terceiro, porque boa parte do custo de publicação, né, da geração e de sustentação da pesquisa, ela é feita através de financiamento público, né? Então, as empresas não gastam, a indústria não gasta dinheiro na geração e na sustentação de toda uma massa de cientistas no mundo inteiro para gerar esses dados. Quarto, que o processo de avaliação desses trabalhos, ele é feito, peer review, ele é feito tipicamente por pesquisadores que não são pagos também, né? E, por último, a digitalização de todo esse conteúdo reduziu enormemente o custo das publicações. Não é mais necessário imprimir o trabalho. Ninguém hoje mais lê um trabalho publicado impresso, né? Todo mundo lê como um artigo PDF. Por outro lado, as receitas são extremamente altas nesse modelo Golden Open Access, né? As taxas
de assinatura, elas são muito altas, a gente vai ver isso daqui a pouco, né, das universidades. As taxas de paywall também são altas, na ordem de $20 a $30, né, para as revistas não open access. E no caso das revistas open access, as page charges elas são ridiculamente altas, né, na ordem de $1.800 por baixo. Né? Ou seja, esse mercado tem tudo para dar certo. Né? Nós somos o chapeuzinho vermelho da história, acreditando que as revistas open access são a nossa vovozinha. E esse lobo mau sabe disso. E nós é que não damos conta ainda do quão maléfico é esse sistema. E a gente precisa lutar contra isso. Né? Alguns anos atrás, o banco alemão, o Deutsche Bank, ao perceber a natureza bizarra desse mercado de publicação científica, escreveu um relatório, e eu vou colocar aqui duas observações desse relatório, né, em que eles próprios sugerem aos investidores do banco alemão a mudarem um pouco a percepção deles quando eles investirem o dinheiro em uma ação de uma revista ou de uma publicação editorial científica de grande porte, como é o Elsevier, por exemplo. Né? E eles têm essa citação aqui que eu achei muito interessante. Nós sugerimos que os leitores considerem as margens de lucro, só por um momento, como contribuintes ao invés de investidores. O quão feliz você ficaria como contribuinte se o seu governo permitisse que o setor privado, que investe muito pouco capital, tenha a margem de lucro de 40%. Quer dizer, nenhuma outra atividade econômica tem esse tipo de lucro. Né? E aí a conclusão deles é de que, na verdade, essa indústria da publicação ela só pode ser descrita como bizarra. Né? O Estado financia a maior parte da pesquisa, paga o salário de quem checa pela qualidade da pesquisa, nós, e ainda por cima paga a maior parte da publicação produzida. Isso é o que eles chamam de triple pay model. Quer dizer, a gente paga 3 vezes pelo processo. Né? Isso não é justo. Quais são os custos da publicação Open Access? Né? Então, esse trabalho publicado em 2016 tem alguns levantamentos, mas isso eu achei interessante. Né? Vários editoras científicas, né? Com destaque aqui a Nature Publishing Group, né? Com o valor absurdo de $5.200 por artigo. Né? Mas, em média, nós temos aqui algo em torno de $1.800 como Author Page Charge por artigo. Né? Mas essas não são as top. Existem outras galinhas dos ovos de ouro. Né? Mas se a gente fizer uma conta grosseira, né? Um projeto da FAPERJ ou do CNPq da ordem de R$60 mil por 3 anos, por exemplo, um edital universal da faixa B, né, por 3 anos, 60 mil, né, se eu publicar 2 papers por ano, né, isso vai me dar, a um custo médio de $1.800 por paper, isso vai me custar R$29 mil nos 3 anos, ou seja, 50% do meu grant do CNPq, do Universal, vai ser gasto simplesmente para pagar page charge. Coisa que eu acho completamente absurda. Né? Eu acho que muitos de nós aqui vão concordar com isso. Se nós considerarmos os movimentos recentes da Nature e da Cell Press, né? A Nature, ano passado, mudou o sistema de Open Access, agora quem quiser publicar como Gold Open Access vai ter que desembolsar $11 mil por paper. R$60 mil, ou seja, um edital universal inteiro. E o pior não é isso. O pior é que uma parte significativa das publicações daqui a alguns anos será obrigatoriamente Open Access, devido a uma mudança na política de financiamento à pesquisa na Europa, particularmente. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a Cell também não fica muito atrás. $10 mil no caso de uma Gold Open Access. Né? Qual a dimensão desse mercado, né? Mercado de publicação? A gente tem alguns números, eu levantei alguns números. Né? Em 2013, aproximadamente 8 milhões de pesquisadores ativos no mundo, que publicavam algo em torno de 2 milhões de papers por ano, sendo que o download de papers por ano
de toda essa comunidade de 8 milhões de pesquisadores era da ordem de 2,5 bilhões de downloads por ano. Só para vocês terem uma ideia, o quanto isso significa, em média, o download de aplicativos da Apple é da ordem de 1 bilhão de downloads por ano. Ou seja, isso é 2,5 vezes acima de downloads do que a de aplicativos da Apple. Tem um mercado enorme aí, e o lobo mau sabe disso, né? Quais são os números de publicações científicas, né? Então, em torno de 28.100 revistas, né, publicadas em inglês, emprega mais ou menos 110 mil trabalhadores e tem uma receita da ordem de 10 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da receita, né? Então, o quanto dessa receita, dessas publicações, elas são open access? Então, um levantamento recente indicou que cerca de 28% de todas as publicações até 2018 era open access, ou seja, um mercado ainda relativamente, não é desprezível, mas ainda pequeno perante o total, né? É claro que isso depende de algumas áreas. Por exemplo, na área de medicina tropical, 84% de toda publicação até 2018 já era open access. No caso de farmácia, de ciências farmacêuticas, por exemplo, isso é só em torno de 7%. A questão é que o lobo mau está de olho nisso aqui. As revistas que são open access ou ainda não são open access, mas querem se tornar, elas estão de olho nesses outros 62%, 72% de revistas, de publicações que ainda não são open access. O lobo mau tem formas criativas de aumentar a sua margem de lucro, né? E a margem de lucro, a forma maravilhosa e fantástica, maravilhosa sendo irônico, né, mas fantástica que o mercado encontrou para aumentar a sua margem de lucro foi a implementação, né, desse chamado Plan S. O que vem a ser isso? O Plan S, na verdade, foi uma coalizão feita por alguns grupos editoriais em 2018, de forma a atender uma demanda que, no início, parecia justa, de forma a mudar o sistema de publicação do subscription-based, ou seja, ao invés de assinar das universidades e dos centros de pesquisa assinarem as revistas, a tornar as revistas open access, de acesso aberto, mas transferindo o custo da publicação das universidades e dos centros para o pesquisador. Então, o Plan S ele veio com uma iniciativa fortemente apoiada pela ERC, né, pela Comunidade de Pesquisa Europeia, né, e outros grupos editoriais. A Frontiers, por exemplo, foi um grupo muito atuante, muito forte na implementação do Plan S. E a ideia o objetivo deles, desse plano, é tornar o acesso aberto imediato e completo a todas as publicações. É um desafio, é ambicioso, mas essa é a ideia deles, né? Então, o plano, inicialmente, em 2018, previa que, a partir deste ano, de 2021, todas as publicações científicas financiadas por agentes públicos ou privados deveriam aderir ao modelo Open Access, né? Seria mandatório. No entanto, essas publicações chamadas Open Access, elas não incluíam os preprints, né? Porque eles entenderam que no Plan S, dentro dessa lógica, preprints, que são formas de publicação não revisadas, mas que são de acesso aberto, não se categorizariam como publicações dignas de entrar no chamado Plan S. Quem que financia essa iniciativa, né? São vários fundos, várias agências financiadoras, a ERC, HHMI, Wellcome Trust, Bill e Melinda Gates, a OMS, e esses grupos já começaram, a partir desse ano. Qualquer pesquisador financiado na ERC, HHMI ou qualquer um desses grupos, necessariamente tem que publicar os seus artigos científicos no modelo Open Access. Você não pode mais publicar em uma revista que não seja Open Access. O impacto disso é que o pesquisador, ou seja, nós teremos que arcar com os custos,
de publicação, né? Usando parte do financiamento garantido por essas agências. Outras agências, como a Academia da Finlândia e a agência financiadora da Noruega, prevêem que os grants concedidos a partir desse ano, os artigos resultantes dos grants concedidos a partir desse ano, terão que aderir ao modelo do Plan S. Então, esse movimento está ganhando força, ele está ampliando. Representantes do Plan S estiveram aqui no Brasil, no estado de São Paulo, no final de 2019, de forma a tentar vender a ideia do modelo do Plan S, e aparentemente não foi muito bem recebido aqui, pelo menos até onde eu sei. E essa é uma discussão que ainda está em desenvolvimento. Quais são os princípios desse plano, né? Existem 10 mandamentos no Plan S. Eu separei aqui alguns deles, né? Um deles é que o item 4, que quando aplicável, as taxas de publicação Open Access elas devem ser cobertas pelas instituições de pesquisa e não pelos pesquisadores individuais, né? Quando a gente lê isso, ótimo. O problema é que o pesquisador ele é financiado pela agência, mas o financiamento ele é limitado pela agência. Uma parte significativa do seu grant, na verdade, ele vai ser gasto agora, ao invés de manter insumos de laboratório ou reagentes, enfim, outros gastos, ele vai ter que ser gasto agora em pay charge, né? A gente vai ter que arcar com esse custo. No item 8, eles mencionam que os financiadores não vão apoiar o modelo híbrido, né? O modelo híbrido seria aquele em que o pesquisador ele publica o artigo na revista durante um período de embargo e depois o artigo se torna de acesso aberto, né? E quando a revista não for híbrida, o autor ele pode publicar numa revista que ainda não é Open Access, mas ela vai se tornar Open Access. É o que o Plan S chama de arranjos transformativos. Um nome bonito para dizer o seguinte: periódicos hoje que não são Open Access, eles têm até 2024 para se tornarem Full Gold Open Access. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. A gente não se dá conta do que vai acontecer com isso daqui a pouco, né? Então, isso é um problema, porque se por acaso você como cientista tem um grant de uma agência financiadora que aderiu ao Plan S, você vai ter que publicar o seu artigo no modelo Gold ou Green Open Access, e esses artigos eles podem ser publicados em revistas que vão se tornar Open Access, ou seja, você vai ter que pagar por isso. E esse último item, na verdade, é só uma observação de que, na verdade, as agências financiadoras elas vão ter que monitorar a adesão dos pesquisadores ao Plan S, porque se eles não aderirem, eles sofrerão sanções, né? E que sanções são essas? São várias, né? A prestação de contas, por exemplo, pode não ser aceita, ou, enfim, pode ter algum tipo de punição para o pesquisador. Então, a gente tem que tomar cuidado aonde vai publicar, porque as agências financiadoras vão ficar de olho na gente. Elas vão saber se o que a gente está fazendo está correto ou não, né? Bom, esses arranjos transformativos, que é como o Plan S está colocando, né, são maneiras, no nosso entendimento, de corroer o sistema de publicação científica, né? Então, esses arranjos transformativos são, na verdade, representam revistas que ainda são do tipo de assinatura, né, são baseadas no modelo de assinatura, mas que elas vão se tornar acesso aberto, né? E elas têm que obedecer algumas regras. Se uma revista adere ao Plan S, ao esquema de transformação, arranjo transformativo, ela tem que aumentar de 2021 até 2024, ela tem que aumentar o conteúdo de Open Access da revista até chegar a 75% em 2024, né? Tem termos aqui que são bem restritos, né? Ela tem que mostrar um crescimento de 15% a cada ano. E a partir de 31 de dezembro de 2024,
todas essas revistas que aderirem ao modelo transformativo, elas têm que se tornar Full Gold Open Access. Várias revistas vão passar por essa transformação, né? Mas o Lobo Mal parece ser bonzinho, né? Porque ele diz o seguinte, que, na verdade, a receita que as revistas terão pela adesão ao modelo Gold Open Access, as editoras elas vão extrair o equivalente na taxa de assinatura, do subscription, para você não pagar às vezes pela mesma coisa. Como se isso fosse uma benesse. Né? Quer dizer, isso é mais do que uma obrigação, e o que a gente vai ver aqui, na verdade, é que o custo muito provavelmente vai aumentar para todo o sistema. Né? Então, na verdade, o Plan S, ele prevê que há políticas de isenção, de waiver, de modo a atender às demandas em determinados locais. Por exemplo, países que têm um financiamento à pesquisa não muito robusto, né? Então, por exemplo, países considerados pelo Banco Mundial como low income economies, eles terão isenção total das page charge, enquanto que países considerados pelo Banco Mundial como lower middle income economies, eles terão desconto. O problema disso, para nós brasileiros em particular, é o seguinte, é que Brasil, assim como outros países, Argentina, Rússia, China e México, nós não somos incluídos nesse sistema, porque, segundo o Banco Mundial, nós somos considerados um país de upper middle income economies. Ou seja, nós não teremos nem a porta aberta, que hoje ainda existe, de você pedir ao editor da revista para publicar, para pedir o waiver, né, o full waiver. Nesse sistema, a gente não vai ter mais isso. E a gente tem que lutar contra de alguma maneira. Né? Bom, então a publicação gratuita, ela parece que ela está com os dias contados. Né? E se a gente entra lá no site da Plan S e vai ver quais são as revistas que aderiram aos Transformative Arrangements, a gente vai ver, claro, todo o grupo da Springer Nature, né? Mais de 1.700 revistas, BMJ, a Elsevier, a American Journal of Tropical Medicine, que, eu achei surpreendente, né? Eu não imaginava que eles fossem aderir. A Company of Biology, como a Journal Experimental Biology, a Analytical Biochemistry, revistas tradicionais com prestígio na nossa área, em particular bioquímica, BBA, BBRC, Molecular Biochemical Parasitology, essas revistas elas vão se tornar Gold Open Access. A gente vai ter que pagar page charge, se a gente quiser publicar. Isso é uma tragédia, isso é um problema. Considerando a nossa realidade atual, o que se desenha lá fora do que vem para cá é assustador. Né? Se nós considerarmos... será que esse novo sistema é trocar 6 por meia dúzia? Porque a gente pode pensar o seguinte, bom, se o custo de APC significa necessariamente que vai abater do custo do periódicos CAPES, da assinatura, talvez seja trocar 6 por meia dúzia. Na verdade, não. Pelo menos é o que eu acho. Eu levantei o quanto o governo brasileiro pagou pelo periódicos CAPES no ano passado, 480 milhões de reais, que dá mais ou menos ao câmbio dessa semana de 91 milhões de dólares. Isso foi o que o governo brasileiro pagou pelo periódicos CAPES no ano passado. O Brasil publica, em média, em torno de 46 mil papers ao ano. Eu fiz esse levantamento entre 2013 e 2018. E se a gente considerar, se o Brasil adota o Plan S, e se todos os artigos que o Brasil publica, numa média, considerando uma média de 1.825 dólares de APC por paper, pegando aquele valor médio que eu mencionei no início da apresentação, a gente vai chegar a um valor de mais ou menos 85 milhões de dólares. Ou seja, 85 milhões de dólares seria o valor médio que o Brasil pagaria para custear a adesão ao Plan S de todos os seus artigos, considerando que todos eles serão publicados como um modelo Open Access. O problema é que o periódicos CAPES ele não cobre só o custo de publicação de artigos científicos originais, ele cobre uma série de outras coisas. Ele cobre softwares, ele cobre bases de dados, ele cobre assinatura de livros. Quer dizer, e a gente vê aqui que esse custo de manutenção de 91 milhões ele é muito próximo do custo de manutenção
considerando 100% da publicação como Open Access Gold. Ou seja, essa conta, se a gente considerar as outras produções que são custeadas pelo periódico Scopus, muito provavelmente essa conta não vai fechar. Ou seja, o custo vai aumentar. Né? Essa é a nossa percepção e razão pela qual a gente vem discutindo isso, a gente vem tentando, batendo na porta, né, criticando o Plan S, porque na nossa realidade a discussão toda sobre as críticas feitas ao Plan S têm sido feitas no âmbito da realidade dos países ditos do primeiro mundo. Para a nossa realidade, é muito crítica o financiamento que nós temos. Né? Então, nós precisamos exigir das editoras uma forma de incluir os países de Upper Middle Income Economies como países que devem ser abarcados pela política de isenção de IPC. Porque não é justo. Não, o financiamento médio do pesquisador brasileiro não é nem de longe parecido com o do pesquisador europeu, financiado pela ERC ou pelo NIH nos Estados Unidos, ou NSF. Então, não é justo. Não? Então, no final, eu acho que eu vou fazer uma brincadeira aqui, provocativa. Na verdade, o Plan S, que ao invés de fazer o modelo Open Access uma realidade total e imediata, na verdade, é um plano para separar os pesquisadores pela quantidade de dinheiro que eles têm. É um plano para separar mesmo, separar quem é do norte e quem é do sul. Bom, o que resta para nós fazer? Espernear, gritar, chorar? Não. Né? A gente precisa lutar por uma mudança nas políticas de waiver do Plan S para nos incluir. A gente pode fazer isso localmente no Brasil, mas a gente pode envolver a Índia, pesquisadores, colegas nossos da Índia, da Argentina, da América Latina, Rússia, China, que não vão fazer parte desse barco. Né? A gente pode passar a publicar em revistas não open access ainda, né? Ou revistas que vão continuar sendo não open access. Né? Existem várias, mas elas não vão ter a mesma visibilidade que essas revistas tradicionais das nossas áreas têm. A gente pode estimular os nossos colegas da América Latina a publicar nas próprias revistas locais, né? Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, a Anais da Academia Brasileira de Ciências, por aí vai, dentro da nossa realidade brasileira. Ou a gente pode passar a publicar em pré-print, não sei. Essa é uma outra saída. Um pré-print, eu ouço muita crítica sobre o pré-print. O pré-print ele não é peer-reviewed. Ok, mas ele é um artigo. Ele é um artigo, ele foi publicado, ele foi disponibilizado numa plataforma e ele está aberto à crítica. Né? A gente pode discutir sobre isso, né? Até que ponto o peer-review funciona. Eu acho que ele funciona. Mas até que ponto é necessário a curadoria anterior à publicação? Será que a gente não pode pensar, de repente, num modelo em que a curadoria pode acontecer após a publicação, como supostamente acontece nos pré-prints? Né? O artigo é disponibilizado e se critica o trabalho. Né? Então, são ideias. O segundo desafio que eu acho que a gente precisa superar de alguma maneira é superar o que a gente chama de quantofrenia acadêmica e a obsessão pelos índices, né, e principalmente o fator de impacto. Né. Esse termo, né, a quantofrenia acadêmica, na verdade, a gente pegou emprestado de Tim Sorokin, pesquisador da Harvard, que cunhou esse termo, né, quantofrenia, que é a frênese, a adesão e a obsessão por números para explicar qualquer coisa. Né? E principalmente usar índices de forma a tentar qualificar qualquer coisa, né? Que é o meio que a gente observa na nossa realidade atual. Né? O problema disso é que essa quantofrenia acadêmica que a gente vive hoje, né, tudo é índice de impacto, índice de impacto, índice de impacto, a gente está criando, na verdade já vem criando há vários anos, gerações de pesquisadores que usam o fator de impacto como fim e não como meio. O aluno, às vezes, entra na pós-graduação já pensando qual é o fator de impacto da revista que ele quer publicar, como se isso dissesse alguma coisa.
infelizmente, no dia a dia, isso pode significar um programa de pós-graduação ter uma boa nota na CAPES ou não, né? Mas certamente está longe de ser uma boa métrica, né? Então, o Eugene Garfield, quando ele criou, propôs o fator de impacto, né? E depois o Irving Sher, criaram, né, o Journal Impact Factor, né, que nada mais é do que uma média de citações de artigos publicados nos últimos 2 anos de uma revista, né? E ele mesmo sugeriu que, na verdade, esse fator de impacto, na verdade, seria um indicativo, não seria um valor absoluto para determinar a qualidade de um trabalho científico de um pesquisador, né? O curioso é que a própria observação do Garfield, em 2006, né, ele fez um levantamento e percebeu que só 0,5% dos artigos publicados entre 1900 e 2005 foram citados mais de 200 vezes. Quer dizer, significa que 99,5% dos artigos que não têm acima de 200 citações são irrelevantes. Né? Qual o significado do fator de impacto? Né? Então, eu sou muito crítico desse índice, né? E muita coisa se fala sobre o fator de impacto, né? O que é um fator de impacto, como que isso afeta a gente, né? Então, aqui está um número de publicações ao longo dos anos que citam o fator índice de impacto, né, no seu título, né? Seja em matérias editoriais ou em artigos de pesquisa, né? Então, muito se fala hoje, a gente sabe dos problemas, né? Mas o maior problema nosso não é o índice de impacto, somos nós mesmos. Né? Então, a gente sabe que o que a gente precisa fazer é mudar a nossa cultura. A gente precisa avaliar o trabalho dos nossos pares de uma maneira que não leve em consideração a capa. A gente não vai avaliar o livro pela capa, pelo índice de impacto, né? Na hora que a gente entra no currículo Lattes de um pesquisador, na hora que a gente vai avaliar, o currículo Lattes coloca lá o Impact Factor, como se isso fosse um carimbo de qualidade, né? E não é por aí, né? Então, o que a gente precisa fazer, eu sei que isso é difícil, e esse, na verdade, é o intuito dessa discussão de hoje, né? É a gente tentar começar a colocar isso na nossa cabeça de que a gente precisa mudar a nossa cultura. Não é possível a gente ficar preso ao fator de impacto como única métrica de avaliação, ou pelo menos reduzir o máximo possível o peso desse índice como forma de avaliação, né? Então, o fator de impacto ele tem uma série de problemas. O primeiro deles é que ele não usa a mediana das citações, mas a média. Então, isso por si só já introduz um bias enorme. Ele esconde as taxas de citação por área, existem características específicas da área. O próprio cálculo do Journal Impact Factor, não do Impact Factor, mas do Journal Impact Factor, ele é meio que uma caixa preta, é difícil de saber exatamente como que o fator de impacto daquela revista ele é calculado, né? Houve algumas iniciativas, eu sei de algumas iniciativas que foram feitas de modo a tornar o processo mais transparente, mas isso, para mim, continua sendo um pouco nebuloso, né? Então, esse fator, eu acho que é mais do que claro que ele não expressa, ele não é uma boa métrica, né? E existem outras métricas, né? O índice H, o índice G, Eigenfactor, Journal Science Rank, vários. O que não falta hoje são índices. Mas não importa o índice ele é uma medida acessória, ele tem que ser visto como uma medida acessória, ele não pode ser usado simplesmente como uma forma de parametrizar a ciência, a qualidade da ciência. Então, a nossa quantofrenia ela não vai ser resolvida simplesmente trocando o Journal Impact Factor pelo H-Factor ou pelo qualquer que seja o factor, o índice que seja criado. O índice não pode ser um fim, ele é um meio. Né? E é claro que na hora da avaliação fica muito mais fácil se simplesmente a gente colocar toda a complexidade da contribuição científica de um indivíduo em um único número. Mas, por outro lado, ninguém quer ser transformado num número, né? Não é confortável nem agradável para ninguém. Né? Então, a gente entende que, embora a parametrização por índices ela seja importante, ela
ela tem o seu papel de modo a assessorar os avaliadores, ela não pode ser o principal fiel da balança. Ela tem que ser baseada, essas avaliações, elas têm que ser baseadas em uma análise qualitativa e subjetiva. Até porque a ciência, ela é subjetiva por natureza, né? Existem medidas que são objetivas, mas a extrapolação das observações feitas pelo cientista, elas são subjetivas, né? A forma como cada um vai correlacionar, vai contextualizar suas observações é baseada nas suas experiências individuais, né? E, claro, com a contextualização da literatura, mas elas são percepções que são subjetivas, né? E a gente acha que essa avaliação qualitativa, subjetiva, ela é muito importante. Então, o peer review, pelo menos na nossa concepção, ele tem que mudar de uma forma menos objetiva e se tornar mais subjetiva. Com isso, reduzindo o peso dos índices, né? E reduzir a obsessão pelo impact factor, né? Existem estratégias que vêm sendo ventiladas já há vários anos. Eu trago essa do Boulder Stern, que foi publicado na PLOS Biology há 2 anos atrás, do HHMI, em que é possível, por exemplo, bonificar os revisores a partir dos seus pareceres, tornar o peer review um processo que seja qualificável e que seja mensurável, de modo que o pesquisador se sinta motivado a dar um bom parecer. Porque esse é o principal gargalo do processo de peer review, pelo menos no nosso entendimento, é a avaliação subjetiva, mas a qualidade do parecer. Muitas vezes os pareceres eles não são muito bem feitos de uma maneira, né? E isso, obviamente, coloca em risco a qualidade do processo de peer review. Então, a forma de... Essa é uma ideia interessante, né? Incluir os peer reviews como parte do processo de avaliação. A EMBO vem fazendo isso, a eLife vem fazendo isso, e outras revistas top tier vêm fazendo isso, né? Por exemplo, colocando os próprios pareceres dos avaliadores com um DOI próprio. Quer dizer, a sua revisão, porque é um processo... O processo avaliativo de um trabalho científico, né, que termina na publicação, ele depende do trabalho do bom revisor. O bom revisor ele vai passar um tempo, ele vai olhar a literatura, ele vai olhar o trabalho, ele vai olhar os resultados e vai colocar as suas contribuições de modo a aprimorar o trabalho, né? Então, isso toma tempo, isso toma uma quantidade enorme de energia e isso tem que ser, isso tem que ser reconhecido por nós, né? E nós ainda não temos uma estratégia muito difundida, né? Essas revistas, embora ainda disponibilizem, ela não é quantificável, né? Para que a gente possa ser reconhecido efetivamente, né? Bom, existem maneiras de melhorar a avaliação científica, né? Eu trago aqui um exemplo, né? A chamada regra dos 5, né? Em que várias instituições, agências financiadoras, usam essa regra dos 5, né? Cite as suas 5 contribuições mais importantes da sua carreira, ao invés de simplesmente colocar uma lista de todos os papers publicados na sua carreira. Um exemplo, na Austrália, parece que o recrutamento, né, de universidades na Austrália parece que vem usando isso com bastante sucesso. Então, essas regras elas podem ser usadas, por exemplo, incluir outras formas de avaliação, por exemplo, orientações e peer review. Quer dizer, são formas subjetivas de qualificar, principalmente em processos de recrutamento, maneiras alternativas que não simplesmente contar papers, contar citações e fator de impacto. Bom, o terceiro e último ponto, se eu ainda tiver tempo, o desafio, né, seria repensar aonde nós gostaríamos de publicar, colocado esse cenário desafiador na nossa frente. E aqui eu quero trazer uma outra preocupação que vem nos afligindo, que é o que popularmente conhecido como journal branding. As revistas científicas elas se tornaram marcas, como Apple, como Microsoft, como Tesla, né? Todo mundo quer publicar numa revista top tier,
né? E a forma que as editoras encontraram para aumentar a inclusão de pesquisadores, né, a publicar nessas revistas foi aderir ao branding. Então, por exemplo, a Lancet, hoje, o grupo Lancet é composto de 23 periódicos diferentes. Todos eles têm a seguinte característica. Quando você clica no link do paper, ele abre lancet.com e aí Lancet, uma das 23 Lancets. Né? A Cell também não é diferente. Né? Ela tem 28 revistas do grupo Cell, né? E todas elas começam com www.cell.com. E a Nature também. Né? A Nature, na verdade, é a maior de todas. 67 revistas do grupo Nature, que agora é o Nature Portfolio. Por que esses grupos editoriais fizeram isso? Na verdade, eles fizeram isso mirando as mídias sociais. Nossa percepção. Por quê? Na hora que a gente vê no Twitter, por exemplo, um paper publicado na Scientific Reports, o link que aparece não é www.scientific reports, é www.nature. Então isso ajuda. Publicou na Nature? Não, publicou na Scientific Reports. Isso torna a Scientific Reports menos importante que a Nature? Não. Mas, infelizmente, na nossa cultura atual, isso faz diferença. Isso é ruim. Porque essa é uma outra forma de amplificar o problema. O problema da estratégia de marketing dos grupos editoriais. Né? Quer dizer, uma forma da gente simplesmente propagar, usar essa máquina para amplificar o prestígio das revistas e dos pesquisadores. Uma alternativa para isso, nosso entender, é usar os preprints. Eu mesmo tenho feito isso, individualmente. Os artigos meus originais eu tenho publicado eles já de 2 anos para cá, eu tenho depositado eles no bioRxives, que é um dos repositórios da área biomédica. Né? Inicial, né? Foi o arquivo da área de física. Hoje existem vários arquivos, médico, psicologia. Né? Bom, né? E esse mercado, né, esse ramo cresceu muito, né? Nos últimos anos, em particular. E, infelizmente, as agências ainda, a nossa comunidade ainda não abraçou os pré-prints, o que é um problema, porque isso coloca em segunda escala, segunda ou terceira escala, a possibilidade da gente de colocar as informações no pré-print efetivamente como full open access. Todo mundo vai ter acesso aberto a tudo que sai no pré-print. Né? Bom, tudo isso essas preocupações todas, na verdade, elas não, algumas delas são relativamente novas, algumas já têm aí quase 20 anos, né? E, ao longo desse tempo, tiveram iniciativas pioneiras para tentar melhorar a nossa cultura de avaliação. A primeira delas foi o San Francisco Declaration Research Assessment, ou para os mais próximos, DORA. O DORA foi uma iniciativa ambiciosa, lançada em 2012, e várias sociedades americanas, asiáticas e europeias aderiram rapidamente ao DORA, e cuja recomendação geral é não usar o Journal Impact Factor como medida de qualidade de avaliação de artigos científicos. Eu achei isso fantástico. Né? E, infelizmente, a adesão ao DORA, embora inicialmente tenha sido bastante robusta, ao longo do tempo ela não se amplificou. E mais ainda, ela não foi tornada muito prática. Algumas poucas iniciativas aconteceram, mas efetivamente, especialmente no recrutamento e na promoção de decisões de financiamento, a gente não vê isso acontecer muito na prática pelo mundo. Razão pela qual outras iniciativas apareceram. A próxima foi a Leiden Manifesto, em 2015, que na verdade é um compilado um pouco diferente, mas é um pouco ampliado, né, dos princípios do DORA, mas que também tem o foco na melhoria dos critérios de avaliação, principalmente reduzindo o peso das avaliações dos índices, Impact Factor e outros índices quantitativos nas avaliações. No mesmo ano, no Reino Unido, um grupo bastante amplo
na Inglaterra e no Reino Unido, criou o chamado Magic Tide, que é, na verdade, um redesenho dessas iniciativas do DORA e do Leiden Manifesto, mas voltadas à realidade da Grã-Bretanha, e que eles fazem, na verdade, uma série de recomendações especialmente voltadas de modo a reduzir o peso dos índices nas avaliações. E ano passado foi publicado o Hong Kong Principles. O professor Olavo até recentemente participou de uma live discutindo esses princípios, né? E que, na verdade, é mais uma reformulação de todos esses critérios, né? Avaliar de maneira responsável as práticas de pesquisa, avaliar de maneira correta e adequada as avaliações, recompensar a prática do acesso aberto, né, e por aí vai. Quer dizer, tornar o processo de avaliação mais humano e mais igualitário e menos agressivo do ponto de vista dos índices, né? E aí, ano passado, quer dizer, final do ano passado, na verdade, acabou saindo no início desse ano, eu, a Alicia e o Ariel, nós decidimos escrever e debruçar sobre esse assunto e colocar a nossa visão sobre a avaliação da forma como a gente vem observando, e nós lançamos essa iniciativa chamada IRSA, Initiative for Responsible Scientific Assessment, que foi publicado no início do ano agora nos Anais da Academia Brasileira de Ciências. E nesse manifesto, né, nós levantamos 5 pontos, né, 5 recomendações que consideramos norteadoras. A primeira delas é apoiar e difundir as ideias do DORA, do Leiden Manifesto, do Magic Tide e dos princípios de Hong Kong. Gastar um tempinho lendo esses princípios, há um grau de sobreposição razoável de cada um deles, mas a gente acha que é muito importante a nossa comunidade entrar em contato com esses documentos e estimular a qualidade das suas avaliações. Toda vez que você atuar numa banca de avaliação, avaliando um artigo científico ou avaliando um projeto, pense nesses princípios, pense mais na ciência em si, no avanço científico, na qualidade do projeto, do trabalho, e menos no aonde ele foi publicado, aonde ele será publicado, ou, enfim, para onde, esquecer os índices, né, um pouco, tirar esse peso, né? E eu acho que a gente precisa ventilar mais esses documentos, porque esses documentos estão aí há quase 10 anos, né? O DORA vai fazer 10 anos ano que vem. E a gente ouve muito pouco. A UFRJ, por exemplo, até hoje não endossou o DORA, né? A FAPERJ não endossou o DORA, o CNPq não endossou o DORA até hoje, né? Eu acho isso surpreendente até. O segundo ponto é melhorar a qualidade dos processos de avaliação, né? Na hora de você dar um parecer, de você fornecer um parecer, pensa na outra ponta. Pensa que na outra ponta tem uma pessoa, tem um pesquisador, tem um ser humano que está do outro lado. E ele não quer ser transformado num número, né? E nem você, como um avaliador, pode, né? Se for no caso de uma avaliação, você sendo recrutado por uma revista, não você usar o índice de impacto da revista como forma de avaliação do trabalho, né? Tem que ser mais humano, né? E a gente tem que tornar humano sendo subjetivo mesmo. Subjetivo não no sentido de tornar o processo menos transparente. Pelo contrário, é tornar ele mais justo, né? Mais justo no sentido de avaliar qualitativamente e de maneira responsável a ciência em si, né? E fazer essas críticas de maneira construtiva, né? O interessante é que o próprio Eugene Garfield, em 2006, já meio que antevia isso, né?
a importância da avaliação subjetiva, né? E a grande crítica é que a gente não tem tempo de ler, né? Quem tá nos comitês de assessoramento tem que avaliar milhares de projetos ao mesmo tempo. Como é que você resolve isso? Tem que ler os projetos, tem que ler os trabalhos, mas a maioria das pessoas não querem ler, não conseguem ler. E mesmo que elas leiam, acaba entrando em contato com as críticas feitas pelos seus pares, né? A vantagem é que a internet resolveu isso. A gente pode ter acesso, né? Então, não há por que razão nós continuarmos adotando a prática objetiva de transformar toda e qualquer avaliação em algo numérico, né? Isso dá a falsa impressão de transparência e objetividade. Mas, por outro lado, perde-se o componente humano, a subjetividade e, por conseguinte, a qualidade da avaliação. Porque é impossível colocar toda a dimensão de um conhecimento em um único número, né? O terceiro ponto é reforçar a ideia de que o pesquisador, a descoberta original, ela precisa ser valorizada. Muitas vezes nós vemos nos trabalhos publicados a lista de revisões que são colocadas como referências nos trabalhos originais. Quer dizer, dá a impressão de que, às vezes, muito do conhecimento que é citado num trabalho original veio de revisões. Isso porque ou o pesquisador não sabe de onde foi feita a descoberta original, ou porque ele simplesmente não está preocupado em citar e cita um artigo recente, uma revisão. Isso não é justo, né? A gente acha que citar a literatura original, evitando as revisões, são importantes, porque isso dá crédito ao pesquisador lá atrás, de décadas atrás, que fez a descoberta, né? Isso é uma outra forma de qualificar, aumentar a qualidade dos pareceres, né? O quarto item que nós levantamos é de forma a promover ações que associem a qualidade das avaliações com ferramentas cientométricas que sejam mais adequadas, que não sejam baseadas no fator de impacto. Se você for usar um índice, por favor, não use o fator de impacto. Não faça isso. Use um outro fator. Existem vários índices que são usados. Cada um deles tem as suas limitações, mas certamente o fator de impacto não é a melhor ferramenta para isso, né? Eu não sou especialista, mas eu conheço pelo menos minimamente alguns deles e sei que o fator de impacto é de longe o menos adequado para isso, né? Então, nós temos que discutir as falhas nesses índices, né? E como a gente pode melhorar esse sistema, né? E o último item, o quinto e último item, é estimular os nossos colegas, né, a submeter e publicar os seus artigos em revistas que sejam mantidas por cientistas ativos, ou que sejam revistas que sejam apoiadas por sociedades científicas, né? E isso é particularmente importante no cenário atual, em que muitas revistas que foram lançadas nos últimos anos têm o seu corpo editorial editores profissionais, que não necessariamente são cientistas ativos, o que é muito ruim, né? Especialmente em revistas que gozam de grande visibilidade, né? Então, a ideia é que a gente possa estimular essas ideias e publicar nas revistas tradicionais das nossas áreas, claro, considerando todo esse desafio, né, do Plan S, se a gente consegue, de alguma maneira, tornar esse processo de transformar as revistas atuais em revistas open access sobre a ótica da Plan S, mas de uma maneira que nós possamos publicar de uma maneira que não seja economicamente injusta conosco, né? Essas ideias propostas pelo IRSA, na verdade, a gente já circulou o IRSA por alguns fóruns, né? E, no momento, o IRSA ele foi adotado como parte da biblioteca do DORA. Então, o DORA nos endossou como uma iniciativa positiva dentro da ideia dos princípios que norteiam a avaliação qualitativa. Então, esse foi um desfecho muito interessante. E isso deve ser divulgado, né? E nós temos também uma petição, né? Esse é o link da petição, eu vou colocar aqui depois no chat.
quem tiver interesse, quem concordar e quiser ler sobre os princípios do IRSA, por favor, faça e espalhe essas ideias entre os seus colegas, porque nós consideramos que, especialmente na realidade brasileira, nós precisamos considerar o que vai acontecer a partir de 2024, quando esse cenário de publicação open access obrigatório se tornar realidade para nós. O que nós vamos fazer a partir de 2024? Não? Bom, eu acho que é isso, né? Então, nós, como comunidade científica, estamos discutindo entre nós, produzindo ciência e olhando para as nossas áreas, para os nossos laboratórios, para os nossos projetos, para os nossos alunos, e a gente está esquecendo de ver que existe um elefante na nossa sala que está ali e a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa e fazer rápido. Frente a todo o desafio que a gente tem na nossa realidade brasileira, né, a gente ainda tem esse elefante dentro da nossa sala que corre o risco de nos atropelar em alguma hora. Mais uma vez, eu quero agradecer a atenção de vocês. Desculpem se eu passei muito do tempo. Eu quero agradecer mais uma vez a Alicia e ao Ariel pelas discussões, que sempre são muito motivadoras e contínuas, né? E as agências de fomento que sustentam o meu laboratório até hoje. Obrigado.